E vai terminar muito bem, não é, Uri? Porque estamos juntinhos, conectados aqui na Vibe Mundial. Então seja muito bem-vinda, muito bem-vindo você nesta linda tarde de sábado para me acompanhar aqui no Portal da Cura. Esse programa que vai ao ar todos os sábados das 5 às 6 da tarde. Excepcionalmente hoje está sendo gravado e eu já digo por quê. Tenho a proposta de convidar vocês para refletir um pouquinho mais esse fim de dia, num ambiente mais confortável, num ambiente mais descontraído, até mesmo convidativo sobre a nossa vida. Então, refletir como a gente tem vivido, né, com o nosso íntimo, com as nossas famílias, com os nossos propósitos, se nós temos alcançado eles de uma forma sadia. Para falar um pouquinho sobre isso e olhar com mais carinho, como sempre, sobre nós e o nosso propósito, trouxe uma colega minha, queridíssima, psicóloga, Silvana Ramos. Ela, que além de colega no sentido de cuidar das pessoas que assim precisam, ela é minha colega também na pós-graduação do Albert Einstein. Se encontrando. E é até por isso que um dos motivos que vocês, ouvintes que me acompanham, sabem que, por vezes, eu acabo gravando os meus programas, é porque estamos ali nos desenvolvendo, nos aprimorando cada vez mais. E eu fico muito feliz de dividir esse sábado com você, Sil. Então, seja muito bem-vinda por mim e para os nossos ouvintes que estão em casa. Uma honra o convite, uma honra estar aqui. Você sabe, Paty, que uma das coisas que me chamou a atenção quando eu fui entender um pouco mais sobre a rádio e tem uma conexão com a psicologia positiva. Sim. Porque através do propósito da rádio, de abrir esse espaço, de falar de autoajuda, é que a psicologia positiva surgiu. Nossa. Olha que interessante, né? Não, foi um lado da área da psicologia que os profissionais que foram estudar, né, através da autoajuda, despertou em nós psicólogos de que, estamos falhando aí, precisamos ter um outro olhar. Tem coisa para melhorar, tem coisa para evoluir, né? A gente tem muito a agradecer a vocês. Ai, que fofo! Mas eu também, sabe, eu aprendo muito, apesar de aqui, né, meus ouvintes, meus queridíssimos ouvintes, eu ter que estar à frente falando, mas a cada oportunidade que eu tenho de ouvir, eu aprendo muito também. E eu sempre brinco que antes de me tornar comunicadora aqui da rádio, eu era ouvinte da Vibe Mundial. E eu tinha esse mesmo desejo, que eu acho que é um pouco do que a gente vai conversar hoje, de tentar olhar a vida de uma forma, da ótica saudável, da ótica alegre, de uma ótica de movimento. Mesmo quando a gente padece ou sofre um pouquinho, talvez eu acho que a gente tem que focar, né, na solução, não tanto no problema. Então aí fica aqui já o gancho, queridos ouvintes, porque a Silvana veio aqui conversar conosco. Como eu falei, ela é psicóloga, para quem está se conectando agora na Vibe Mundial. Ela é minha colega na pós-graduação do Albert Einstein em saúde, em bases de saúde integrativa. E ela também é especialista em gestão de pessoas, se não me engano, aqui pela FGV, em São Paulo. Então, ela tem um olhar e uma habilidade muito grande, né, em perceber as pessoas e ajustar também os cenários para, lógico, um ganho de qualidade ali. A gente está falando de trabalho, né, profissionalmente. Aqui, hoje a gente vai falar de vida. E aí a outra pós-graduação, que é essa que a gente vem conversar aqui, é na psicologia positiva. Então, quando ali entre aulas, né, e as oportunidades que eu tive de conversar com a Silvana, me interessou muito, me despertou muito um carinho pela forma que você falava da psicologia. Então, eu tenho um conceito, eu tinha uma ideia do conceito de psicologia, os nossos ouvintes que nos acompanham também já sabem, ou já viveram, de certa forma, a psicologia, mas ali você apresentava ela de uma forma mais leve. Até a gente brincava de uma forma até otimista, ouvintes, sabe? Uma forma mais feliz. E ali você chamava, então, ela de psicologia positiva. E eu começo a nossa conversa perguntando, aliás, a psicologia positiva, ela é um conceito, ela é um movimento, ela é uma forma especial que um grupo específico de profissionais olham. Como que a gente pode entender a psicologia positiva para, então, começar a vivenciar ela? A psicologia positiva, ela é um movimento, né? Eu gosto muito de falar que ela é uma ferramenta que nos apoia para poder ter esse novo olhar sobre as coisas, né? Começando com a gente e depois onde a gente está inserido, seja no contexto vida, seja no contexto trabalho. Mas eu gosto sempre de resumir assim, é uma forma da psicologia, através desse movimento da psicologia
positiva, perguntar o que está certo com as pessoas. Porque a psicologia, todo mundo realmente tinha esse conceito mais médico, né? E a psicologia foi respaldada mesmo no modelo biomédico, né? Da doença. E não tem certo e errado. Isso aconteceu até pelo movimento que se tinha, né? A psicologia surge a partir da Segunda Guerra Mundial, tem que dar conta do sofrimento humano e se dedicou a estudar isso. Em 1998, aí que eu falo daquela conexão, né? Que eu acredito que nada é por acaso, né? À toa que a gente está aqui falando disso. Se percebeu melhoras nas pessoas, mas não se tinha nenhum embasamento científico, né? Então, em 98, o Martin Seligman realmente, com um outro grupo de psicólogos, eu falo que são as oportunidades, né? Ele realmente, naquela época, estava numa posição dentro da Associação de Psicologia Americana e ele tinha esse poder de dizer, vamos olhar diferente. E ele trouxe isso com esse grupo de psicólogos em vez de perguntar o que está errado com as pessoas e olhar só para as doenças, o que está certo? E o que está certo, Paty, é que ajuda as pessoas a passarem por momentos difíceis. Eu gosto de frisar muito, a psicologia positiva, essa ferramenta, esse movimento, ela não negligencia a questão doença. Se tem que tratar, a gente vai tratar. Mas ela é uma ferramenta que ajuda nos hábitos mais saudáveis, que é uma das coisas que a gente está vendo hoje na medicina integrativa. Então, olha como as coisas vão se conectando, né? E sabe que ouvindo você falar, Sil, é até interessante, porque quando você entende qual que é a natureza da patologia, qual é a origem do sofrimento do ser humano, olhando, como você disse, para o que está certo, você pode potencializar esse certo para poder reverter o quadro, é isso? Tirar a pessoa do sofrimento? Perfeito, é um pouco isso. Tem tem vários profissionais que vêm estudando dentro da psicologia positiva, né? O Martin Seligman, a gente brinca que ele é o nosso pai. É ele que começou, mas veio vários movimentos e felizmente continua movimentos para estudar esse lado ótimo das pessoas, né? Então tem uma psicóloga russa chamada Sonia Limbosminsky, que ela olhando para isso, e aí vem a questão do embasamento científico, ela foi estudar, um estudo longo que ela fez na Califórnia, e desse estudo surgiu um livro, né, dela, A Fórmula da Felicidade, onde ela começa a colocar em gráficos para as pessoas entenderem. Então, começa a se pegar o que a autoajuda já sabia, de certa forma, e vai para o embasamento científico. E nesse estudo ela coloca que 50% da nossa felicidade, lembrando que nós, na psicologia positiva, felicidade para a gente é bem-estar, que é individual, né? A gente não tem como dizer, olha, faça só isso, que isso vai te trazer felicidade. Não, o que é felicidade para a Patrícia? Né? Então, esse resgate é importante. E aí ela consegue, nesse estudo tangibilizar. Então, 50% do nosso bem-estar está relacionado à genética. E olha que a gente já vem estudando epigenética, que já pode mudar. Isso é que eu acho bacana, as coisas vão se transformando. 40%... É a esperança, né, Sil? Desculpa te cortar. A esperança é poder mudar, né? Exato. 40% é o que a gente fala que é intencional. E 10% é circunstanciais. Então, se a gente olha para esse estudo da Sonja Limbosminsky, a gente já vê que 40% do nosso bem-estar está nas nossas mãos. E aí isso também é um fator que vem potencializar o que a gente pode fazer. E aí tem um outro estudo que eu acho fantástico, você falou de esperança. A esperança é uma força que todos nós temos e que a gente pode desenvolver. Que é um estudo que foi feito pelo Peterson e pelo Seligman, 3 anos de estudo, olhando as coincidências da Bíblia, do Alcorão, Santo Agostinho, os código de samurai, a filosofia, né, tanto ocidental como oriental, e começou a se cruzar as coincidências. Isso tem até um instituto que se chama VIA, né? Ele continua, toda vez que você responde, ele continua
trazendo dados para poder continuar validando. Ele segue coletando. Segue. Que legal. E quando que iniciou esse estudo? Desculpa, você sabe? Se não nessa década? 2002, mais ou menos. Eu pergunto, Sil, porque é tudo muito recente, né? Muito. Então, esse espaço aqui para a gente poder divulgar e dizer, olha, é fantástico, porque é recente, né? Também é muito recente. É interessante. Não só, assim, o espaço aqui em si, mas voltando um pouquinho para a questão do nosso encontro, sem querer te cortar, mas encontrar você, Sil, e outros profissionais da área da saúde, por exemplo, na pós-graduação, né, é tão gostoso de ver, porque parece que por muito tempo a gente caminhou não sozinho, mas sem muitas forças, e de repente você vê que tem, né, tantos outros profissionais que estão buscando e estão olhando para o mesmo lado, e faltava um pouco como você disse aqui, embasamento científico, mas ali a gente faltava o quê? A companhia, acreditar que tem outros. E volta para a esperança, né? Exatamente. E a esperança é uma das forças. Nesse estudo, se viu que, independente de onde estamos, a humanidade tem 24 forças e 6 virtudes humanas. As 24 forças se dividem dentro dessas 6 virtudes, que é o que também ajuda a gerar bem-estar. Então, quando eu descobri isso em mim, me ajuda nesse processo que você falou. Se eu estou num processo de adoecimento, o que eu posso utilizar para poder amenizar isso? E as forças e virtudes é uma delas que a gente pode utilizar. Então, né? Lembrando da preocupação, o olhar que a psicologia positiva tem de que a felicidade, ela é totalmente relativa, então ela é única para cada um. Quando a gente olha para essas 6 virtudes, de certa forma, elas estão presentes em nós. O que eu preciso descobrir dessas virtudes, a que mais me contempla, por exemplo, que mais me satisfaria? Isso. Ou o que me faz mais completa? Não sei como expressar isso. O que me traz minha identidade, o que faz eu ser... o que faz eu ser a Silvana, né? O que faz evidencia minha essência. Exatamente. E que às vezes a gente não percebe. Eu gosto sempre de dar um exemplo em relação a essa questão das forças, né? Então, por exemplo, a Fernanda, que é minha sócia na consultoria, que é a Tal Caminhos, da transformação, não é à toa. A gente diz que o nosso objetivo é ajudar as pessoas a se desenvolver, né? Achar seu propósito, achar seu caminho. Então, por isso que tem esse nome, o Tal vem de taoísmo. Também é caminhos, né? Então, voltando para poder entender bem isso, tem um exemplo que a Fê gosta de usar muito e eu acho bem tangível. Ela tinha uma paciente que nessa avaliação, a força número 1 dela era a criatividade. Tá? A força número 2, amor ao aprendizado, forte as duas. Sim. E aí, depois de um tempo, ela já não estava mais fazendo o processo de psicoterapêutico, ela voltou dizendo, fiz tudo errado. Já cheguei no momento, voltei para trás, não estou mais feliz. E aí, a Fernanda disse que conversando com ela, perguntou, mas o que você está fazendo no seu dia a dia em relação às suas forças? Na hora, parece que deu aquele... Nossa, amor ao aprendizado, não estou fazendo nada. No dia seguinte, ela tinha se matriculado num curso e já estava com outra vibe, percebeu, assim, no dia a dia, é sutil, não é mágica. É o que vai motivar você. É o que vai motivar. E aí entra numa das coisas que a psicologia positiva estuda muito. Felicidade hedônica e felicidade eudaimônica, né? Então, assim, a felicidade hedônica é aquela felicidade momentânea, mas eu nem sei, né? Por isso que eu gosto muito de dizer assim, a gente vai no shopping, come aquele docinho, felicidade hedônica. Tipo, a gente compra aquela coisinha, uhum. Exatamente, mas que passa. O que fica? O que está na nossa essência? A felicidade eudaimônica. Que essa, sim, eu preciso linkar com o meu propósito na vida. Com quem sou eu. Que aí, sim... Fechando aí essa frase sua, faz sentido quando você fala que a felicidade para a psicologia positiva é o bem-estar. Exatamente. E foi uma construção, tá? O próprio Martin Seligman, ele começa, eu falo que são ondas, né, da psicologia positiva. Então, ele começa falando dessa questão das forças e virtudes, que é um dos pilares para a gente poder entender o nosso bem-estar. Mas até então ele ainda está chamando de felicidade, tanto que tem um livro dele que se chama Felicidade Autêntica, que ele fala disso, e é onde o pilar é emoções positivas, engajamento e sentido na vida. Olha que interessante. Então, volta aí, emoções positivas, engajamento e sentido de vida. Então, nesse estudo isso de é quase felicidade... que um caminho.
Basicamente, a gente brinca que a gente não gosta de falar dos 10 passos da felicidade, entendeu? Tá. Mas é uma forma, né? Porque então, vocês têm assim, medo de engessar as coisas. Exato, porque o que é emoção positiva para mim pode não ser para ti. Tá. Importante, porque a psicologia positiva se respalda muito nos estudos junto com a neurociência. E aí entra uma outra psicóloga que eu sou extremamente apaixonada, que fez todo um estudo em relação a emoções positivas. Tem vários livros também sobre isso. Sim. E ela traz a importância de olhar a psicologia positiva. Mas eu vou só complementar como que é esse percurso. Isso foi em 2002 que o Seligman fala da questão da felicidade autêntica. Depois vem a ciência da felicidade, aonde a Sonja continua esse trabalho. E aí ele entra logo em seguida com a teoria do bem-estar. Ele começa a revisar tudo isso que já vem sendo estudado por vários psicólogos e fala, peraí, felicidade não pode ser só esses 3 pilares, né? Tem mais. E aí ele faz todo um estudo que se chama Teoria do Bem-Estar, lançou um livro, onde que o nome do livro eu amo, chama-se Florescer. Ai, que lindo! E aí ele tem um acrônimo. Eu adoro também. Os americanos gostam muito, né, de ter acrônimos, que se chama PERMA, onde continua tendo emoções positivas, continua tendo engajamento, continua tendo sentido de vida, mas aí entra propósito, entra realização. Tá. Que aí eles conseguem identificar que é importante. E atualmente, para agregar isso, tem um outro acrônimo que se chama SPIRE, que é de um psicólogo que ficou muito famoso aqui no Brasil, porque ele veio, eu tive a oportunidade de fazer curso com ele aqui, que é o Tal Ben-Shahar. Ele fez, além dos cursos, participou de vários programas, tal, até em programas mais chamativos, que foi o professor de Harvard que colocou em Harvard a disciplina de psicologia positiva. Hoje no Brasil isso também, graças a Deus, ampliou. Você vê universidades colocando a disciplina de psicologia positiva na área médica, né? Então, eu ia perguntar isso, né? A gente está citando algumas referências, né? Até você citou nomes de livros que eu adoro quando a gente indica alguma coisa, os ouvintes anotam. Depois eu vou anotar ouvintes e vou colocar numa postagem pra gente, tá? Depois das referências. Claro, você me fala o que é para ouvinte, o que é para curioso, profissional. Mas eu acredito que essas leituras todas que você citou aqui são leituras acessíveis, né? Exatamente. De fácil Essa leitura, é a né? A proposta é isso, é a psicologia, através da psicologia positiva, está presente. Chegar nas pessoas. Mas o que eu ia perguntar era isso. E no Brasil, tirando essas referências, né? Quem que está à frente? E se só dentro da psicologia que se fala desse conceito, desse movimento, ou se já conseguiu, né? Não. Regar outros colegas aí, né? Alimentar outros colegas. Na verdade, a psicologia positiva aqui no Brasil, ela já é forte, felizmente. A gente tem N profissionais. Eu gosto muito de falar da universidade que eu fiz. Eu fiz na Universidade Federal do Rio Grande do Sul uma pós-graduação. Gosto de enfatizar que não se limita somente a psicólogos. Então, qualquer profissional que tem interesse nesse desenvolvimento humano pode fazer. E eu acho bacana sempre procurar uma instituição que esteja preocupada com esse embasamento científico, né? Não é simplesmente pegar um modelo que tem nos Estados Unidos, na Europa também, hoje isso é muito forte já, e trazer e achar que vai dar. Não, tem que ter um estudo, né? Tem que ter validação. A gente usa muito escalas para poder mensurar, né? Ótimo. Porque a interferência que você causa na vida da pessoa que te procura para uma assistência é muito grande. Então, direcionar alguém que já está... Eu uso muito a palavra crise aqui, mas uma pessoa que está ali na dúvida ou em sofrimento por um caminho que possa aumentar é um risco grande, né, Sil? Então, eu compreendo isso. Exato. Por isso que a gente fala que é uma ferramenta e tem que saber se utilizar dela, né? Até antecipando, eu gosto muito de falar disso, trazer como exemplo, mas nós psicólogos, né, quando eu coloquei assim, eu estou atendendo uma pessoa, eu não vou usar a psicologia positiva, eu vou olhar primeiro como que está emocionalmente essa pessoa e qual é a estrutura, né? E isso, Paty, é muito importante porque a gente ouviu em alguns movimentos profissionais, por exemplo, passando, quem está com depressão faça diário de gratidão, e não pode, né? Num processo depressivo, eu trabalho esperança, eu não trabalho gratidão. Eu dei uma leve risada aqui, ouvintes, não sei se vocês acompanharam, eu review que eu ri, mas por quê? Teve um boom gigante, Sil, de gratidão há um tempo atrás. Aí, o que eu via?
E para algumas pessoas, a palavra gratidão ou as práticas obrigatórias de gratidão causava revolta, né, Uri? Sim, eu vi as pessoas uns anos atrás enlouquecer. Mas como assim? Se eu não for grato, eu nem sei por onde começar, porque minha vida acabou. E aí é ruim, porque você coloca a pessoa, como você falou no começo do programa, você acaba colocando a pessoa no mesmo formato que todas, né? Será que é a gratidão mesmo que a gente tem que estimular naquele momento? Às vezes ela tá tão apática, ela tá tão sofrida, vou usar uma palavra bem genérica, que ela não consegue entender por onde começar para resgatar a beleza da vida. Não é que nós não queremos, ninguém quer ser mal amado. Exato. Mas é que tem momentos que a gente precisa de luz, né? Não de mais pressão que eu tô errado, né? Exato. E todo esse processo, e aí junta realmente com a base da Fazer um parênteses que eu sou muito grata por estar com vocês aqui nesta tarde de sábado, viu? Muito grata por estar viva, muito grata por estar aprendendo. Mas passei pelo meu processo até sentir essa gratidão. Continua, Sil. Não, mas isso é importante que você está falando, porque eu gosto muito de frisar a questão do pensar, sentir e agir. Então, quando eu falo de forças e virtudes, ela tem que estar na minha prática como um hábito de pensar, sentir e agir. E aí, esse movimento que veio de tudo faça gratidão que as coisas vão melhorar, não é 100%, entendeu? Tem pessoas que podem piorar com esse processo, porque começa a se questionar, por que eu não sou grato? Uhum. Né? E olha que interessante, a gratidão é uma força que todos nós temos, tá? Que leva à virtude da transcendência. A virtude da transcendência é onde é a virtude de conexões pessoais, aonde eu entendo como eu estou dentro dessa amplitude maior que é o sentido da vida, né? Então, só que olha que interessante, eu posso ter essa virtude, chegar nessa virtude de transcendência e não precisa ser pela gratidão. Pode ser pela apreciação da beleza ou excelência, pode ser pela esperança, pode ser pelo humor. Olha que lindo, eu amo isso, humor. E pode ser através da espiritualidade, humor que não aí... é religião. Perfeito. O humor aí é o achar a graça nas coisas. Exato. Como eu falei de achar a beleza, que a gente pode olhar como uma esperança, talvez. É a leveza, né? A leveza Ótimo. disso, né? Tem duas pessoas que eu conheço que a força do humor é a número 1. E é muito engraçado que você vê isso em tudo. O meu irmão tem a força número 1 do humor, então, em qualquer ambiente que ele chega... ele dá um jeito de transformar aquele ambiente em algo engraçado. Eu tenho um outro cliente que nem mora aqui no Brasil, ele mora em Portugal, que a força dele também é o humor número 1. Então, a gente começa a ir percebendo. Agora, olha que interessante. O meu irmão agora, sabendo que o humor é a força número 1 dele... ele consegue potencializar isso nas forças. Porque também tem que saber usar as forças. Sim, claro. Tudo que eu uso de mais não é bom e tudo que eu uso de menos não é bom. E esse equilíbrio é importante a gente saber. Nossa, isso é muito legal. Muito legal. Principalmente porque quando a gente pensa... Não estou falando do seu irmão, mas vou usar o exemplo do seu irmão. Quando a gente pensa que alguns excessos no comportamento também podem ser fuga, então é bom a gente identificar aonde eu vou usar meu humor em excesso para transformar, engajar as pessoas, como você falou, motivá-las, né? E levar a algo que é positivo, ou, opa, aqui nesse ambiente não cabe neste momento, vou olhar de forma, né, compreensiva ou amorosa, respeitosa, mas vou usar meu humor no momento certo. Não tá deixando dele de ser ele, né, mas tá levando ele para um outro nível, talvez, de consciência de ser humano, mas não tá criando nenhuma fuga pessoal e nem um desequilíbrio no ambiente. Exato. E é tão gratificante, Paty, quando a gente está principalmente dentro de um processo de psicoterapia, autoconhecimento, quando a gente mostra para as pessoas, porque a gente fala que a forças e virtudes, ela é como se fosse a espinha. A pessoa parece que tem um alívio quando ela descobre que, não, então isso que eu achava que era horrível em mim é a minha força? Sim, só falta você saber utilizar isso, né? É um alívio. Sim, sim. Mas brincando com isso, sempre ouvi dizer que eu tinha essa coisa do humor, eu chegava e mudava os ambientes e tal. Ouvi recentemente até do meu pai, eu fiquei até emocionada, que ele falou que uma das minhas qualidades era essa, de transformar o ambiente de uma forma positiva. Mas também sempre ouvi muita piada que eu falava muito. Muito. E aí, ano passado, quando veio esse convite, desculpa aqui falar de novo da rádio, mas quando veio esse convite, foi um momento que eu tava assim, mas deixa eu entender o que a fala
cabe na minha vida. Porque, né, como enfermeira, né, Sil, o que a gente mais fala no centro cirúrgico, aí orienta paciente, né, orienta médico, aí faz aula, e aí faz treinamento, e fala mais, e repete, porque ninguém entendeu nada. Aí eu tava numa fase da minha vida falando, gente, por que falar tanto? E aí falaram, vamos lá ter um programa na rádio? Eu falei, bom, deve ter alguma vantagem nessa habilidade, então vamos desenvolver. É bem isso, é desenvolver. E as pessoas, às vezes, acabam negligenciando as forças que têm. E aí deixa de ser feliz ou deixa de estar pleno Perfeito. na vida. Lindo, lindo, lindo. Exatamente. Sil, eu vou segurar você aí neste ponto, porque chegamos no final da primeira parte do programa, né, Uri? Eu vou dar alguns minutinhos para vocês, ouvintes que estão nos acompanhando nesse papo maravilhoso com a psicóloga Silvana Ramos, para pegar no seu café, pegar no seu chá e voltarem alguns minutinhos para a gente seguir esse papo até às 6 da tarde no Portal da Cura comigo, Paty Kovacic. Até já! Muito bem, e vai terminar. Estamos aqui voltando, juntinhos, conectados na vibe mundial, neste programa que vai até às 6 da tarde, Portal da Cura. Eu sou Paty Kovacic, estou aqui com o apoio do Euri, queridíssimo aqui no estúdio, gravando com a minha querida colega psicóloga Silvana Ramos. Nesta tarde aqui, a gente convida vocês a refletirem um pouquinho mais sobre a psicologia. E aqui a gente fala de um movimento mais recente que estou conhecendo junto com vocês, ouvintes, que é a psicologia positiva. Então, não é negligenciar as doenças, como falamos na primeira parte, mas sim olhar caminhos mais apropriados, visando a solução para mudar esse quadro de doença e sofrimento. Então, ali visando a solução, a gente está falando de olhar para o bem-estar, olhar qual a felicidade que cabe certinho em você, ouvinte. Então, o que você precisa para se sentir bem consigo, né? O que você precisa estimular em você para potencializar a sua essência, para potencializar a sua existência. Então, estou aprendendo com vocês, como eu disse, mas dou as boas-vindas novamente para a Silvana. Sil, seja muito bem recebida por mim, pela vibe, pelos ouvintes, nos seus lares, nos seus carros, nas cozinhas. Que delícia poder compartilhar com vocês. Isso que eu não só penso, sinto e tenho ação, sim. né? Mas que eu pratico, que eu utilizo. Acho que isso é importantíssimo, né? Nossa, isso é fantástico, porque os ouvintes que me acompanham, sabe, Sil, eu sempre dou aquela provocadinha, porque os convites que eu trago aqui, tem uma bandeira super importante, que é uma prática que visa cuidar dos pacientes com câncer, que é um trabalho que a gente faz na Associação Estevão e Maria Kovacic. Já pega o papel e caneta que eu vou passar os contatos para vocês. Então, eu tenho esse olhar, querido, aos pacientes, aos familiares que vivem essa doença, mas outra parte do programa, outra parte disso que a gente desenvolve aqui, é um pouquinho do que eu acredito, do que eu tenho essa curiosidade e que eu pratico na minha vida. Então, isso é muito legal. Se parte do que eu ponho aqui e trago para vocês, ouvintes, ou eu já vivi, então, há longas datas, longos anos, de alguma forma, ou eu acredito que tem uma importância da gente desenvolver, aprofundar para, então, viver melhor. São caminhos distintos. Assim como a felicidade é única, o caminho também é único para você. O meu papel aqui, junto com a Silvana hoje, é a gente mostrar possibilidades de caminhos que eu, Paty Kovacic, acredito que sempre tem como ser mais harmonioso e mais leve, né, Sil? Exato. A gente pode dizer que é esse olhar diferente, esse hábitos diferente, Paty, nos prepara para um bem-estar melhor e para a gente poder realmente neste caminho, porque os percalços vão acontecer, né? Nós somos seres humanos, as pessoas falam, você é psicóloga, não tem sofrimento. Não, todos nós temos. Aliás, falando nessa questão, você estava falando e me veio, né? Eu comentei que um dos pilares é a emoção positiva. Sim. E aí ele se abre, Paty, para um outro estudo gigantesco de uma psicóloga chamada Bárbara Fridson, que eu sou apaixonada, como eu tinha até comentado no primeiro bloco. E ela diz assim, as emoções positivas abrem nossa mente e abrem o nosso coração. Olha que coisa linda. E aí, de uma forma divertida para os ouvintes, pega aquele filme divertidamente e começa a assistir agora com essas dicas que a gente está falando em relação à psicologia positiva, né? O Paul Ekman, que é o psicólogo que estava por trás do filme da psicologia positiva. Com certeza deve um grande embasamento, né? Aquele filme é formidável. Justamente para mostrar
que a gente, dentro da psicologia positiva, a gente não negligencia a questão das emoções negativas. Isso é uma das coisas que é extremamente importante. Às vezes as pessoas falam, é tudo positivo, é tudo legal. Não, a gente olha para as emoções como um todo. Tanto que na neurociência, a emoção é emoção, não tem positiva nem negativa. Nós é que vamos atribuindo isso para poder entender. Sim. E a Bárbara, ela é especialista nisso, ela fez um estudo e vem cada vez mais, isso já gerou 2 livros dela. E aí tem um dos livros, olha que curioso, ouvintes. Ela diz que para gerar este bem-estar, a gente precisa estar atento à questão das emoções positivas e fomentar ela no nosso dia a dia. O que é o fomentar ela no dia a dia? Fazer ações que tragam essas emoções positivas. Olha uma dica que eu adoro dar. Quem pega aí as fotos antigas e senta com a família e começa a relembrar as coisas que aconteceu. Já percebeu? Ninguém relembra coisa negativa. A gente relembra coisas positivas. E aí o dia termina bem feliz. Porque o nosso cérebro é muito inteligente. E o dia termina bem feliz. Uma confraternização funciona muito bem. Agora, assim, quantas vezes isso acontece de forma intencional? Tá. Porque quando a gente não percebe que falta uma graça ou falta uma leveza, a gente conscientemente não convida, não convoca as pessoas a fazerem isso. E nesse estudo que ela fez com monitoramento do batimento cardíaco, né? A gente ia ficar aqui 1 hora para falar só do estudo dela. Mas ela chega à seguinte conclusão. Para as relações interpessoais no dia a dia, a gente precisa fomentar 3 emoções positivas para equilibrar com uma negativa. Opa! Então, olha isso. E quando a gente fala de relacionamento amorosos, gente, olha isso. Lá vai. Me conta. Estou planejando meu futuro, já me conta. 5 emoções positivas para uma negativa. O que quer dizer isso? O quanto a gente precisa estar atento. O quanto a gente precisa fomentar nas nossas relações coisas que realmente agreguem e que seja uma espiral ascendente e não descendente, como ela fala. Mas sabe que, lembrando aqui, a Sil falou de 5 positivas para uma negativa num relacionamento afetivo, mas a gente está falando de características nossas, pessoal. A gente está falando de emoções nossas, é isso. Que faz sentido, né? Para você. Então, quer dizer, é um trabalho de superação sua, não é o seu cônjuge. Ele também precisa trabalhar na mesma linha positiva que você, né? Ou nenhum trabalha, ou os 2 trabalham ali. Mas é muito interessante ver que, de forma geral, são 3 positivas para uma negativa e no afetivo 5 positivas para um negativo. Exato. Por que essa diferença? Por que no afetivo, Sil, a gente tem que trabalhar mais esse poder de superação nosso? Porque na relação... Porque assim, a tendência na relação amorosa, afetiva, amorosa, a gente tem uma tendência a mascarar alguns comportamentos. Então, por causa da paixão? Exatamente. Por causa da ilusão, do sonho. Cega? Exatamente, é bem isso. E o relacionamento amoroso, o amor, né? Ela tem até um livro que chama Amor 2.0, que ela explica exatamente como que é essa química do amor no nosso corpo, no nosso cérebro. E aí vem, se eu tenho que conectar amor com emoções e é amoroso, eu preciso fomentar muito mais emoções positivas. Interessante. Sabe que essa semana me perguntaram, Patrícia, tem alguma pesquisa científica que mostra quanto tempo dura a paixão? E como funciona depois que a paixão vai embora e fica só o amor? Eu falo, não sei se tem pesquisa, mas a dica fundamenta bem esse amor, porque quando acabar a paixão... Você vai continuar por lá. Porque daí a questão da paixão tá com a questão da química, da reação do corpo, né? E o amor, eu sempre gosto de dizer que o amor é construção. E o amor é uma das forças que está nessa espinha das forças e virtudes dentro da psicologia positiva. Sim. A Silvana, na primeira parte do programa, para quem se conecta agora aqui no Portal da Cura, neste sábado à tarde... Estava contando aqui pra gente que dentro da psicologia positiva se divide o ser humano, e aí ela vai explicar um pouquinho melhor, né, o indivíduo entre forças e virtudes. E dentro dessas virtudes tem algumas forças que você pode trabalhar para desenvolvê-las. E o quanto é importante o olhar positivo com relação a essa estrutura, porque nessa psicologia, neste movimento de olhar para o ser humano e para o indivíduo em desenvolvimento, escolhe
a desenvolver mais o positivo, então potencializar aquilo que faz você se sentir melhor, né, do que olhar simplesmente para a doença. É claro que para olhar para o positivo, a gente tem que saber a natureza da patologia para não potencializar a doença e não o ser humano em si. Mas quer dizer que o amor aí afetivo está dentro dessas virtudes ou dentro dessas forças? Explica pra gente. Dentro. Eu até vou falar todas elas, que eu acho que é bem interessante. E aí... Nós somos todos ouvintes, eles e os ouvintes. Todos ouvintes curiosos. podem fazer essa avaliação, tá? Tem www.viacaracter.org.br. Olha que Toda legal. vez que a gente responde, isso fica como base de dados para continuar a pergunta. A pesquisa. É via? Via. Depois eu te passo certinho. Legal. Eu vou pôr no meu Instagram. Aliás, eu vou aproveitar aqui já lembrá-los de seguir a gente aqui no Instagram, tá? Paty Kovacic no Instagram e no Facebook. O Portal da Cura está no YouTube com essa entrevista de hoje e as anteriores. Toda segunda-feira a gente atualiza ali. Então entra lá, reveja, passa para os seus amigos ou para quem vocês acham que seria importante este conteúdo. E vou aproveitar, já vou pedir para você passar seu Instagram também, Sil. Prazer. Manda ver. Meu Instagram é silvanaoramos.psico. Maravilha, silvanaoramos.psico. Maravilha. Eu vou postar uma fotinho nossa juntinhos lá, vou postar também parte desse vídeo e aí vocês pegam ali todas as referências que a Sil vai colocar. Mas voltando aqui, Sil, conte-nos dessas virtudes, então. Olha só, eu até vou falar rapidinho, a gente não vai aprofundar, mas é para vocês já terem uma ideia de como isso é amplo e como a gente pode trabalhar para fomentar no dia a dia esses hábitos mais saudáveis. Lembrando que a forças e virtudes é um dos pilares dentro da psicologia positiva, tá? Tem vários. Por exemplo, para a gente atingir a virtude de sabedoria e conhecimento, que é uma virtude importante, porque ela está ligada com a qualidade cognitiva que nós temos. Envolve a nossa aquisição e uso de conhecimento. Olha que interessante, às vezes as pessoas batem na tecla assim, eu não sou criativa. Criatividade é uma das forças que todos nós temos. Só que olha que interessante, eu descubro que criatividade nos leva à virtude de sabedoria e conhecimento. Mas eu tenho outras formas de me sentir sábio. Como? Através da curiosidade, através de critério ou mente aberta, pensamento crítico, que a gente fala, amor ao aprendizado e perspectiva. Então, eu tenho 5 forças que me levam à virtude de sabedoria e conhecimento. Agora eu senti aquele alívio que você falou e a esperança de melhorar um pouquinho quando a gente entende essas forças. Exato. Olha a outra virtude, coragem. Por incrível que pareça, a coragem é uma força emocional. Olha que interessante, que envolve determinação. Então, olha só, se eu estou trabalhando com uma pessoa e a gente percebe que isso falta, como que a gente busca isso? Como que a gente vai fomentar? A gente pode fomentar através de bravura, perseverança, integridade/honestidade, vitalidade/entusiasmo. Olha que Ou seja, eu tenho 4 forças que me levam à virtude da coragem. Às vezes, nós somos procurados como psicólogos porque, estou passando por uma determinada situação, você falou da questão do câncer, eu tenho uma paciente, né, tô com câncer de... O que eu preciso agora? Trabalhar a minha virtude da coragem. Sim. Usando outras forças para poder passar por esse momento. Claro, certeza. Né? E é muito interessante mesmo, senhor. Muito bom. Outra virtude, a terceira, né, a de humanidade. O que é a virtude da humanidade? São forças pessoais que nos envolvem os relacionamentos humanos. E aí entra o amor inteligência social é outra e generosidade, gentileza é outra. Nossa, que engraçado. Então, por exemplo, a generosidade, ela tá além da inteligência social e além do ela é uma do das. Amor. Ela é uma das. E olha que interessante. Eu, por exemplo, a minha força número 1 é a inteligência social. Então, eu me conecto com as pessoas, essa força é através da inteligência social. Tá. E o que seria o conceito de inteligência social? Só para a gente colocar todo mundo na mesma página. É você estar consciente dos motivos e dos sentimentos das outras pessoas. A capacidade que você tem de fazer essa leitura das outras pessoas. E teria alguma relação com empatia, algo assim? Ou a empatia é uma ela das... se conecta, porque a dos empatia requirements, um dos requisitos para você desenvolver a inteligência. Exatamente, ela é. Lembrando, eu gosto muito de frisar isso, eu já fiz isso na pós várias vezes, né? Que empatia, ela é
Tem uma empatia cognitiva, tem empatia comportamental, né? E tem a empatia emocional. Então, ou seja, vamos simples. precisar de mais 5 horas de programa. Exato. A outra virtude é de justiça. Essa virtude é aquelas pessoas que têm muito forte a questão de trabalhar a questão saudável em comunidade. Eu olho para o todo. E quais são as forças que levam a isso? Trabalho em equipe, liderança e justiça. Vou fazer até um adendo, porque a tal, né, a gente faz tanto atendimentos individuais quanto atendimentos dentro de empresa. E dentro de empresa a gente trabalha bem-estar e trabalha a questão de liderança. Então as pessoas falam, mas psicologia positiva dentro das empresas? Sim, pessoas, né? E a gente fala do capital psicológico. Quando a gente fala de capital psicológico, a gente está falando de psicologia positiva. Perfeito. Né? Perfeito. E a gente trabalha forças nos líderes dentro da empresa. Ou na primeira parte do programa, a Sil falou sobre o trabalho que ela faz de consultoria natal, que a ideia é trabalhar mesmo, estimular a transformação das pessoas, o desenvolvimento humano. Mas manda ver, tem mais aí, né? A outra virtude é a da temperança. A virtude que nos protege dos nossos excessos e dos excessos externos, né? Olha que lindo. Olha as forças que nos levam a essa virtude. Perdão, humildade, prudência e autocontrole. Perfeito. E para encerrar, da transcendência, como a gente falou no primeiro bloco, que é a virtude pessoal que nos faz conexão com algo maior, com o universo, né, com o nosso sentido da vida, que aí é a apreciação da beleza, gratidão, esperança, humor e espiritualidade. Não é para se apaixonar, Paty? Fala a verdade. Eu tô mole, não sei nem o que comentar aqui, eu tô mole. É lindo de ouvir, porque tudo que você falou é engraçado, todas as palavras, vou falar da palavra em si, ouvinte, todas as palavras são belas, todas as palavras são positivas, todas as palavras são leves. Então, só de você ouvir, parece que a gente já está nessa prática desse bem, né? Exatamente. Parece que a gente já está melhorando, elevando um pouquinho o nosso ser humano. Agora, além da beleza de cada uma dessas virtudes e as forças que envolvem elas, o que eu fico aqui curiosa para tentar colocar na prática, porque aqui a gente fala de conceito, a gente fala de dicas, porque eu quero ver as pessoas experimentando. Opa, Exato. Esse é meu caminho. Opa, esse não é meu caminho. Esse funciona, esse não funciona. Então, a gente tem que pôr a coisa em movimento. Sil, me corrija se eu estiver errada e aproveita para levar, né, todo o conceito para a turminha que está ouvindo a gente. Para eu ter algum tipo de equilíbrio. Então, para eu alcançar, então, a felicidade e o bem-estar que a psicologia positiva me traz, o ideal é que eu tenha as minhas virtudes equilibradas, ou é realmente o jeitinho que você falou, é identificar quais virtudes estão em excesso e quais outras não estão, e tentar desenvolver elas para que eu tenha conhecimento da minha pessoa, mas não que elas tenham no score, elas não têm que estar equilibradas assim na risca, entendeu? Não, as 24... Como que funciona esse... As 24 todos nós temos, tá? Esse estudo provou isso. Todos nós temos as 24. Lembrando, Agora... ouvintes, o que a Sil falou, é uma das linhas da psicologia, mas é que ela é muito bonita. Exato. E assim, só que a gente faz toda uma análise para poder chegar nas 5 principais, que a gente chama de forças de assinatura. Que é essas que realmente têm uma conexão com a minha personalidade, com o que eu passo, com a minha essência pro dia a dia. Mas você vê que loucura, Sil? Eu sou uma pequena amostra da sociedade que está nos ouvindo hoje, né? Vamos pensar que eu sou representante de vocês, ouvintes. Bem representado. Olha que fofa. Olha só a tendência que o ser humano tem de complicar. Eu ouvi um monte de coisa linda e comecei a fazer a matemática aqui. Meu Deus, como eu vou equilibrar tudo isso? Os ouvintes que fizerem a avaliação, vai lá dar da primeira às 24. Sabe qual a primeira coisa que normalmente o cliente ou o paciente faz? Deixa eu olhar as que estão menos. Olha a tendência. Quais são as últimas? Essas são últimas. E, na verdade, então eu tô na média. Não é essa a proposta, porque todos nós temos. Significa que eu não estou utilizando ela muito neste momento. E aí eu preciso entender o momento que eu estou passando para poder saber se eu estou utilizando a minha força de assinatura ou não. Isso é que é o mais legal, né? É a gente mergulhar nisso. Agora, se eu posso dar algumas dicas para os seus ouvintes, para poder trazer a psicologia positiva para o dia a dia, a gente comentou do PERMA, né? Isso. Que é um acrônimo que explica o que é. O P é de emoções, e aí é muito focado em afeto, alegria e gratidão.
O E é de engajamento, né? E aí a gente começa a falar assim, às vezes a gente pergunta para as pessoas, nossa, mas você tem essa força, você faz... mas o que tu tá engajado hoje? Como assim? Não, me conta o que você... realmente, antes eu fazia tal coisa. Tá, e por que tu não faz mais? Por exemplo, eu gosto de jardinagem, né? E tu já sabe um pouco disso. Sei bem. Mas o quanto que isso está presente no meu dia a dia hoje? Ai, não tá. Eu esqueci. Como que você pode esquecer alguma coisa que é tão importante para você? Então, a gente traz essas reflexões do porquê que eu estou deixando coisas que são importantes para mim de lado. O quanto que isso está pesando no meu bem-estar. Sim. Né? O R é de relacionamentos positivos. Tem todo um estudo por outros profissionais dentro da psicologia positiva falando exatamente disso. O quanto é importante os relacionamentos positivos, né? Relacionamentos já são importantes e tê-los positivos ainda é melhor ainda. O outro, o que é o M, né? Que é o meaning em inglês, que significa o quê? O propósito na minha vida. O que eu vim aqui? Qual é o meu propósito? No que eu me encaixo? E eu gosto muito como psicóloga falar isso para não ter aquele peso emocional para as pessoas. Tem pessoas muito procurando um propósito. A gente já conversou um pouquinho disso, né? Sim. Gente, às vezes o propósito não está exatamente na atividade que eu faço no trabalho. Está em outra coisa. E eu vou conciliar as duas. E tá tudo bem. Tudo bem, né? E o A é a realização das minhas forças. Como que eu vou colocar isso em prática? Que forças que eu tenho para poder colocar isso em prática? O PERMA é uma das formas e tem também o SPY, né, que eu falei que é o último, né, um outro acrônimo. O S é de espiritualidade. Então, hoje, mais do que nunca, a psicologia positiva vem estudando o fenômeno da espiritualidade, que não é religião. Mais uma vez, aí a gente tem que dar parabéns para toda essa linha da autoajuda que já vinha falando disso, né? Então, agora se parou para estudar, né? E quando eu falo do espiritual, eu estou falando desse propósito que eu falei no PERMA. O P do Spire é a questão física, eu preciso cuidar do meu corpo. Quando a gente fala, faz um exercício, não é uma questão de estética, é uma questão de saúde. A gente traz isso também para uma reflexão. O intelectual, né? O intelectual significa o engajamento. No que eu estou me envolvendo? Será que eu tenho uma força forte que pede esse amor ao aprendizado? Né? Essa sabedoria, esse conhecimento? As relações positivas de novo e as emoções. Viu como permeia muito isso? Né? Então, tudo que tinha no PERMA ainda continua, só que eles estão acrescentando aí a questão da espiritualidade e do físico. Nossa, é muito lindo de ver. E o gostoso, o importante de algo que é tão recente, ouvintes, dentro dessa ciência da psicologia, é que essas descobertas, elas vêm norteando busca para melhor qualidade de vida, né? De quem, assim, né, deseja, né? Sim, porque tem isso também, né? Um momento de despertar da pessoa. Mas é bom também, o que eu vejo aqui, que uma vez que você entende as suas virtudes, as suas forças, eu acho que é quase que natural você começar a compreender o outro, que eu sei que é uma das virtudes. Exatamente, né? Tu voa, Paty, é incrível, é libertador. Porque aquilo, às vezes as pessoas trazem muitas crenças, bem aquilo assim, você é muito brincalhão. Aí a pessoa começa a trazer aquilo como ruim, né? E não é. E falando das dicas, né? No dia a dia, a gente pode fomentar esse bem-estar com outras coisas. E aí a correlação com a neurociência, né? Eu gosto de falar do quarteto da felicidade, que é a endorfina, serotonina, dopamina e ocitocina. Ah, adorei. Bota tudo junto, bate com suquinho verde. Toma todo dia de manhã. Mas são coisas que a gente precisa trazer para o nosso dia a dia como um hábito saudável que vai nos ajudar a N coisas. Então, por exemplo, como que eu faço para liberar mais endorfina no meu organismo? É isso, gente, dançar. Ai, que delícia. Dançar, dar gargalhadas, né? Sorrir, né? Quanto isso libera no nosso organismo? Isso dá uma maior resposta emocional pra gente. Consequentemente, uma maior resistência, um aumento de resistência para lidar com as dificuldades. Né? E, consequentemente, eu fico mais resistente à dor. Então, uma das coisas que a gente vê muito na medicina integrativa é isso. Quanto é importante eu ouvir, né, o meu paciente. Né? Eu vou até
corrigir, o escutar o meu paciente, porque o ouvir é bem mecânico, né? Porque justamente para eu poder dar isso. Às vezes eu mais posso sensibilidade, dar com mais isso, atenção. Né? Serotonina, como que eu posso fazer isso? Através de exercícios físicos, corrida, ciclismo, né? E engraçado, isso ajuda para minimizar o sentimento de depressão. Sim. A dopamina, a questão de postura, né? Postura mais positiva, e tem todo um estudo sobre isso. Fomentar mais emoções positivas gera a questão de dopamina. Eu ter, como que se diz, metas de curto prazo, sim, faz com que o meu organismo libere mais dopamina. Eita. E a ocitocina, que a gente fala que é o hormônio do abraço, que nos gera mais confiança, né? E eu também posso conseguir isso através, sim, de uma alimentação equilibrada, através de uma adoção de animais, sim, e assim por diante. E aí a gente termina aqui o nosso programa com essa receitinha maravilhosa, mas que nos lembra que a gente tem que alinhar tudo, né? A gente estava falando de comportamento, a gente estava falando de virtudes e forças e acabou a conversa no hormônio. Então, ou seja, a gente tem que viver a espiritualidade, a gente tem que entender da nossa consciência, dos nossos valores, da nossa essência, e a gente precisa cuidar desse templo nosso, que é o corpo, né, Sil? Exato. Tem que estar tudo juntinho, corpo né? E alma, né? Isso, perfeito. Nem tanto lá, nem tanto cá, nem céu, nem terra, todos juntinhos. Sil, muito, muito, muito obrigada. Essa conversa voou, né? Nossa, foi um prazer, uma delícia, um prazer uma delícia. Mesmo. Obrigada por dividir o seu tempo conosco aqui, nesse sábado à tarde, que eu sei que é precioso. Tenho certeza que essas palavras vão fazer bem para as pessoas, já fizeram bem para nós que estamos aqui hoje trabalhando. E eu espero que a gente consiga, não só nesse sábado, nos próximos sábados, na nossa pós-graduação, seguir aprendendo e ajudando uma a outra. Viu? É um prazer ter você aqui, um prazer te conhecer. E mais uma vez, deixa rapidinho o seu contato pro pessoal. No Insta, silvana.ramos.psico. Lá tem todos os meus contatos, WhatsApp, a vida aberta. Mas isso é maravilhoso. Cabeça aberta, coração aberto e vida aberta. Exato. Manda bem, é o que você falou. A gente tem que saber o conceito e praticar. Exato. E a você, querido ouvinte, que nos acompanhou até aqui, muito, muito, muito obrigado pela sua audiência. Vocês já sabem, me acompanha lá pelo Instagram, pelo Facebook. A gente segue esse papo aqui durante a semana. E espero vocês sábado que vem, mais uma vez, aqui na Vibe Mundial, às 5 horas da tarde, para seguir esse papo no Portal da Cura comigo, Paty Kovacic. E até lá, um beijo grande.